Minhas saudações aos irmãos e irmãs que nos assistem. Sejam todos bem-vindos ao 33º programa Psicolóquios com Joana de Ângeles. Hoje vamos abordar a psicologia do perdão e do auto-perdão. Ele será desenvolvido com base em trechos dos livros Plenitude, Desperte e Seja Feliz, O Despertar do Espírito, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, O Ser Consciente, Autodescobrimento, uma busca interior e Psicologia da Gratidão. Todas essas obras fazem parte da série psicológica de Joana de Ângeles. Muitas pessoas têm mágoas e não conseguem perdoar. E isso as deixa presas em suas dores, o que dificulta a melhora física e espiritual. O perdão é bom para a saúde geral, física, mental, emocional e espiritual. Também o perdão nos ajuda a nos relacionar melhor com os demais. Quando perdoamos, estamos nos libertando de nós mesmos, de nossa própria escravidão, e facilitando nosso processo de individuação, de autorrealização. Com o perdão, nos desprendemos da dor e do ressentimento que estávamos carregando como um peso em nossas costas, para dar lugar à liberdade, para facilitar o processo de autorrealização, o mergulho interior. Não julgueis para não serdes julgados. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Seremos julgados conforme houvermos julgados os outros. Antes de atribuir a alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. Antes de julgar alguém com severidade, procuremos ser tão indulgentes para com ele quanto o seríamos para conosco. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-eis, não 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes, disse Jesus a Simão Pedro. Prestemos, pois, ouvidos a essa resposta de Jesus e, como Pedro, apliquemo-la a nós mesmos, usemos de indulgência, sejamos caridosos, generosos. Na prática do perdão, o maior beneficiado é quem perdoa, pois este obtém as bênçãos de Deus e restabelece a sua paz interior através da harmonia com o próximo. Atentemos para o fato de que perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Mas perdoar não é simplesmente se afastar do agressor, não. Aquele que diz perdoar desde que jamais se aproxime do inimigo, não perdoou verdadeiramente. Guarda ainda no coração ódio e ressentimento. Para vivenciar este ensinamento no dia a dia, busquemos nos libertar dos sentimentos de ódio e mágoa que guardamos do nosso próximo, através do perdão sincero e, paralelamente, evitando que simples dissensões derivem para malquerenças e inimizades, pela vivência constante da fraternidade ensinada no Evangelho de Jesus. Joana de Ângeles nos fala no livro Plenitude, capítulo 4, que o perdão para as faltas alheias
luariza a paisagem íntima, clareando as sombras da angústia insistente que bloqueia a alegria de viver, produzindo sofrimentos injustificáveis. A vida são as incessantes oportunidades que surgem pela frente, jamais os insucessos que ocorreram no passado. A necessidade imediata e inadiável de reservar-se espaço e tempo para o treinamento do perdão, tanto quanto das outras expressões do amor, a fim de se descobrir a alegria que, resultante de qualquer satisfação, seja um efeito do ato de amar, segundo nos fala Joana de Ângeles no livro Psicologia da Gratidão, em seu capítulo 4. Assim, libertar-se do acontecimento negativo, qual madeira podre que se arremessa nas águas do rio do esquecimento, é atitude de saudável sabedoria. Quando alguém se liberta do lixo mental acumulado pela ignorância e pela futilidade, começa o seu restabelecimento espiritual e toda uma atividade nova se lhe apresenta favorável, abrindo-lhe espaço para a saúde. Vale dizer que, a partir do momento que passarmos a compreender o que somos, de onde viemos, o que aqui estamos fazendo e para onde iremos, o perdoar será mais fácil. A benfeitora fala em autodescobrimento, uma busca interior, no seu capítulo 10º, que, quando Jesus propôs o perdão das ofensas, ele se referiu ao esquecimento delas, isto é, a sua diluição na água lustral do amor. Vale dizer também que, considerando a própria fragilidade, o indivíduo deve conceder-se a oportunidade de reparar os males praticados, reabilitando-se perante si mesmo e perante aqueles a quem haja prejudicado. A perfeita consciência do auto-perdão não se apoia em mecanismos de falsa tolerância para com os próprios erros, que seria negligência moral, conivência e imaturidade. Antes, representa uma clara identificação de crescimento mental e moral que propicia direcionamento correto dos atos para a saúde pessoal e geral. O arrependimento puro e simples, se não acompanhado da ação reparadora, é tão inócuo e prejudicial quanto a falta dele. O auto-perdão compreende a posição mental a respeito do erro e a satisfação íntima ante a possibilidade de interromper o curso dos males causados, como arrancar-lhes as raízes encravadas em quem lhes padece a constrição. O auto-perdão ajuda o amadurecimento moral, porque propicia clara visão da responsabilidade, levando o indivíduo a cuidadosas reflexões antes de tomar atitudes agressivas ou negligentes, precipitadas no futuro. Significa dar-se oportunidade de crescimento interior, de reparação dos prejuízos, de aceitação das próprias estruturas que deverão ser fortalecidas. Quando alguém se perdoa, aprende também a desculpar, oferecendo a mesma oportunidade ao seu próximo. Perdoar é, acima de tudo, a habilidade de compreender dificuldades. O auto-perdão consiste em fazer o nosso melhor hoje, abandonar as mágoas do passado e curar as dores do presente e, ao mesmo tempo, legitimar nossos projetos de vida para o futuro. Joana evidencia no livro Desperte e Seja Feliz, capítulo 19, que o verdadeiro perdão somente é possível quando ocorre o ouvido pleno do mal de que se foi objeto. Já em O Despertar do Espírito, em seu capítulo 2, a mentora patenteia que o ato de perdoar não leva necessariamente
a ideia de anuência com aquilo que fere o estatuto legal e o código moral da vida, mas proporciona a compreensão exata da dimensão do gravame e dos comportamentos a serem adotados para que ele desapareça, devolvendo à vida a harmonia que foi perturbada com aquela atitude. Não esqueçam também que o antídoto para a culpa é o perdão. Esse perdão que poderá ser direcionado a si mesmo, a quem foi a vítima, à comunidade, à natureza. A coragem de pedir perdão e a capacidade de perdoar são dois mecanismos terapêuticos libertadores da culpa, conforme evidencia a mentora no livro Conflitos Existenciais, capítulo 6. É inevitável o arrependimento que a culpa proporciona, mas também faculta o sofrimento expiatório em relação ao engano, fase inicial do processo de reparação. Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, no capítulo 10º de O Evangelho segundo o Espiritismo, diz que há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem, com referência ao seu adversário, eu lhe perdoo, mas interiormente alegram-se com o mal que lhe advém, comentando que ele tem o que merece. Quantos não dizem, perdoo, e acrescentam, mas não me reconciliarei nunca. Não quero tornar a vê-lo em toda a minha vida. Será esse o perdão segundo o Evangelho? Informa-nos Joana de Ângeles no livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, em seu capítulo 11, que o perdão é superação do sentimento perturbador do desforço, das figuras de vingança e de ódio, através da perfeita integração do ser em si mesmo, sem deixar-se ferir pelas ocorrências afugentes dos relacionamentos interpessoais. Tem um significado mais que periférico ou de aparência social, representando permanência da tranquilidade interna ante os impactos desgastantes externos, que sempre aturdem quando o indivíduo não está forrado de segurança nas próprias realizações, nem confiante na correta execução dos programas que exigem desafios através de provas compreensíveis diante dos obstáculos que se encontram pela frente. Assim, conforme nos fala Emmanuel no livro Estude Viva, todos somos suscetíveis de erro e, por isso mesmo, perdão é serviço de todo instante, mas assim como o compositor não obtém a sinfonia sem passar pelo solfejo, o perdão não existe de nossa parte ante os agravos grandes, se não aprendemos a relevar as indelicadezas pequenas. O perdão nos apazigua o interior, nos dá a tranquilidade necessária para lidar com as emoções que nos atormentam. Joana nos fala no livro O Ser Consciente, no capítulo 7º, que a psicoterapia do perdão, com os mecanismos da renúncia dinâmica, consegue eliminar as sequelas do insucesso, retirando o rancor das paisagens mentais e emocionais da criatura, sem o que se desarticulam os processos de harmonia e equilíbrio psíquico, emocional e físico. O perdoar nos possibilita ressignificar nossa vida, olhar para o que realmente importa, o nosso processo de individuação, iluminar, brilhar a essência que somos. Felizmente, a moderna psicologia profunda, mediante a visão transpessoal, eliminando toda sobra do indivíduo e da coletividade, identifica as causas reais desses distúrbios decorrentes de processos mentais enfermiços que a morte não eliminou. Por fim, Joana de Ângeles, no livro Espírito e Vida, capítulo 32, nos fala que perdoar
é impositivo para cada hora e todo instante. Assim, perdoemos e perdoemo-nos para construirmos a nossa felicidade que se inicia dentro de nós mesmos. Encerramos aqui mais um programa Psicolóquios com Joana de Ângeles. Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade.